Oi, gêmeos, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Então, hoje vamos a gente está iniciando alguns vídeos na energia dos signos, tá? Quero me conectar mais com esse coletivo, com essa divisão astrológica, com essa visão. Então, vamos ter vídeo assim por aqui. Seja mais do que bem-vindo, bem-vinda. Se você já tá por aqui, eu te agradeço. Se você tá me vendo pela primeira vez, assiste o vídeo, vê se você gosta e se sim, participa aqui com a gente do projeto dessa consciência, arte intuitiva. Pode haver alguns processos de insegurança para quem se conecta com esse momento, com essa leitura. E uma necessidade de uma presença maior. Isso vai começar a chamar muito atenção no seu dia a dia, a necessidade de estar mais presente. Não sei se você está desconectado da realidade, sem conseguir enxergar exatamente o que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, esse retorno para a presença, para a vida mesmo, para usar os olhos da maneira de enxergar mesmo, com atenção, vai ser bem importante. O sol, clareza, tá? Existe um potencial interno muito grande de você ser uma verdade profunda sua. Aqui há um reencontro com a polaridade dentro de você da sua inocência. E quando eu digo inocência, não é, é uma característica que pode nos fazer passar para trás, mas inocência no sentido da pureza de quem éramos quando criança, antes das doutrinas, dos dogmas, né? Esse voltar a se enxergar como um indivíduo, voltar a enxergar o seu potencial, voltar a irradiar luz na própria vida e participação de todas as percepções. Eu achei engraçado aqui que eu comecei essa leitura mencionando a questão dos signos e a gente tem todos os signos nessa carta do Sol aqui ao redor. Todos esses símbolos são de cada um dos signos, então isso mostra essa reintegração com o todo. E essas duas figuras aqui, elas são exatamente essa inocência, são figuras aladas, né? Caminhando em direção a um cume. Existe também uma questão de vida aqui, né? De nascimento, de renascimento, de energia, de algo que começa a existir ou é reencontrado para se reintegrar a quem se é. Mas emocionalmente, ó, indolência. O 8 de copas, ele é uma sensação pegajosa da vida, né? Às vezes ela pode ser Só um minuto. Não sei por que vem na minha cabeça auto-misericórdia. Não consigo desconsiderar isso. Eu não me lembro da palavra que eu queria dizer, acredito então que não seja... Poderia ser, mas não me lembro. E me vem auto-misericórdia. Aqui é um sentimento de quem viveu as próprias emoções, assim, de uma maneira muito profunda e distorcida, sabe? Pelo menos nessa carta. Só que assim, não... existe autopunição por ter feito esse movimento. Existe sensação de aquilo ter atravessado emocionalmente de uma maneira muito profunda, porque assim, foi um processo nebuloso, foi uma noite meio escura, foi uma travessia no oceano em que a hora que mais apertou a situação, aquilo tudo jorrou e se projetou ao seu redor de uma maneira muito absoluta e absurda. E isso era um reflexo muito grande
da luz que estava sendo colocada nessa noite escura atravessada. Então, para algumas pessoas, isso pode ter sido a travessia do oceano. A gente considera que é uma travessia do inconsciente. O oceano ele não pode ser habitado, a gente não pode controlar porque ele é uma energia da natureza, mas a gente pode transicionar por ele. E essa travessia simbólica, ela descreve quando a gente se dispõe a ir de uma margem à outra da nossa própria consciência. Então, eu estou num ponto e preciso ir para outro ponto da minha vida. Isso implica mudar minha consciência, é uma trajetória longa, porque o oceano ele vai tratar de uma travessia longa, né, de distâncias maiores. Então, são as lições da vida que demandam mais tempo, tá? Então, essa é a introdução para você, Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Quero trazer o oráculo. A Vila, legal. Mesmo que a gente falou da travessia do oceano, a Vila, ela fala de uma saída de um lugar. Isso aqui geralmente vai ser muito quando a gente sai de alguma consciência que pertenceu à nossa família, as pessoas mais próximas durante o período da nossa infância. Todos os conceitos que foram formados ali, eles serviram para cuidar, para manter a gente dentro de uma zona segura. E a gente tem uma tendência, né? Como a gente nega muito as sombras, quando a gente está no nosso caminho de autoconhecimento, a gente chega numa fase em que a gente repudia, né, a existência das limitações. E aí começa esses repertórios que a gente vê muito por aí de aquela pessoa, as pessoas narcisistas, as pessoas aquilo, esse medo do ataque do outro, do que o outro está projetando na sua vida e afins. Então isso é uma condição que a gente rejeita a experiência que está acontecendo com a gente, né? A gente rejeita essa natureza, porque a gente também tem medo disso. A gente não consegue aceitar algumas partes que a gente diria ruins, mas que não existe ruim e bom nesse sentido. É uma percepção clara e honesta, é isso que acontece. Então, no caso da Vila, né, esse pensamento ele pode dizer desse excesso de proteção ou ataque aos outros. Essas pessoas fazem isso pra mim, afins, essa vitimização da própria experiência, uma não responsabilização dos próprios atos do tipo, a vida é sua, você está vendo algumas coisas e isso é necessário, isso pertenceu a você, né? Se isso te chama atenção, se isso é visto por você e você usa suas palavras também para dizer sobre esse ponto de vista, isso é importante para você. É o jeito que você vê e está expressando sobre a sua vida, então é sua responsabilidade. E no sentido da Vila, é exatamente esse... Nossa, eu sabia. Lembra da travessia do oceano do inconsciente? Quem tá por aqui e assistia os vídeos dos arquétipos vai se lembrar. Eu contei também sobre o Próspero, aquela peça de Shakespeare. Fala muito dessa travessia. E a gente estava falando da travessia do oceano. E aqui está a carta do oceano. Então, essa Vila, no caso, participa dessa travessia de oceano. Tá vendo como é algo bem da sua vida mais antiga, mais jovem, criança, dos conceitos mais de Vila, né? Daquilo que te protegia, mas que te formou também. E uma puta expansão de oceano, né? Imagina você sair de uma vila que tá longe da costa e ir até o oceano fazer uma travessia. Primeiro que já é uma jornada da vila até o oceano. Aí a hora que você for transicionar o oceano, isso mostra muito bem a profundidade do autoconhecimento, do caminho de jornada interior. E, enfim, vamos falar sobre a Vila, né? A Vila é a saída desse lugar de onde formou os nossos conceitos e que muitas vezes
nos cuidou. Então não é uma energia só negativa, mas chega uma hora que a gente já não cabe mais na vila. Então a gente quer iluminar algo além. Subir essa consciência para algo diferente, porque a vida nunca será só a vila. Quando a gente passou uma vida inteira na vila, a gente acha que o mundo é vila, que o oceano é vila, que a montanha é vila, que o cerrado é vila, tudo é vila. Não. A vila é um lugar bem mais recluso, bem mais interno, bem mais próximo do que você pôde enxergar nesse momento de proteção. Então a gente sai buscando algo a mais, mas está tudo bem também em voltar para a vila, de forma literal, ou levar com a gente todos os princípios, porque também a gente entende que a gente vai se tornando algo que não é tão diferente do que a gente é hoje. A gente tem a ideia de vida de que a gente seria ou será determinada coisa para viver aquilo. E às vezes a vida, na verdade, nos mostra que a gente só volta a ser algo muito próximo do que a gente sempre já foi, só que de uma maneira mais essencial, mais profunda dentro dessa característica do Sol, porque o Sol é o momento da jornada onde o indivíduo, onde você, onde eu, encontramos a nossa essência primordial de novo, pela primeira vez. Isso não quer dizer que aconteça só uma vez na vida, isso dentro do caminho de autoconhecimento, quer dizer que a cada nuance, a cada volta da vida, a cada fase alcançada, a gente passa novamente pelo aspecto do Sol. O primeiro reencontro com aquela característica transformada, curada. Entende? Mas essa indolência aqui tem que ser percebida. Ó, página de copas. Isso não vem de uma mal-carateza. Tanto do outro para com você, tanto de você com você mesmo. Não é questão de falta de caráter, é questão de emocional que às vezes não encontrou espaço suficiente em alguma fase da vida, ou agora, ou na infância, ou enfim, para ser amor. Uma figura que sempre amou muito os animais, as pessoas, a vida como um todo. Então, onde está essa energia? Às vezes ela é podada. Às vezes isso se transforma em limitação pessoal de expressão do campo emocional. Porque essa personalidade, ao invés de estar amando tudo, que é muito coração, está reprimida. Seja porque não recebeu a atenção necessária em algum momento, mas isso pode ser de forma literal, mas percepção. De forma literal é quando a gente é inconsciente, quando a gente é criança. Agora, depois que a gente se torna adulto, consciente e começa a observar, a gente sabe muitas vezes de onde está vindo, só que a gente também pode contar para nós mesmos uma história que ainda alimenta aquela figura de dor. Aquela figura que realmente não recebeu atenção em algum momento, mas depois que você viu, você viu. Então a responsabilidade é sua, sabe? E ou pode ter recebido pouco, ou pode ter sofrido um corte muito abrupto, sabe? De uma situação. Ou recebia amor e depois era esnobado. Recebia amor e depois era afastado, sabe? Negado. Rejeitado. A gente também tem a princesa de copas. Tá vendo como tem um conceito bem emocional aqui? E o 4 de espadas. Eu diria, tá? Uma questão, vamos procurar aqui uma cura mais imediata para essa situação, que eu sinto que a situação já está se desenrolando bem, só precisa dar uma cuidada desse aspecto para evitar talvez essa falta de presença que a gente viu no começo do vídeo. Por gentileza. Sucesso. Generosidade. Transmutação. Vai ser necessário de você uma queima total de percepções que você já consegue compreender que já não estão fazendo mais sentido para você dentro da consciência que você já tem e já viu. E a sua sensação de conseguir, de conquistar
vai acontecer. Você vai passar por um momento onde você vai perceber que o seu jeito de amar, de sentir, de viver, de se abrir, esse campo emocional que estava meio repudiado, né, por conta dessa ferida, desse padrão, desse trauma, vai haver a oportunidade de você sentir novamente isso, só que com sucesso. Então eu conto com você para estar mais presente e aproveitar essa oportunidade de transformação, de transmutação pessoal, ou seja, é algo que toma uma nova forma. Não é como simplesmente fosse melhorar ou ajustar, mas algo toma uma forma diferente. E isso pede da gente flexibilidade, tá? E na questão da indolência, né, essa coisa que ficou ruim dentro dessa travessia, essa parte delicada, dolorosa que precisa ser retirada, assim como se fosse uma craca, né? Algo que ficou no cantinho, então é mais profundo, ficou aí por um bom tempo e ainda incomoda, então a gente vai tirar. Isso vem a partir da sua generosidade. Aqui eu deixo aberto para interpretação. Não sei o que você considera de generosidade. É a árvore, a maçã do espírito? Parece que o que era o peso, o fixo, mas também que carregava todas as informações de muito tempo, né, muito ancestral dentro de você, tipo, isso é doloroso pra mim, mas já faz tempo que eu vivo esse tipo de situação, já faz tempo que eu sei que isso faz parte de mim, já faz tempo que isso já se consolidou, que nem essa craca que eu falava que deveria ser retirada, talvez não completamente, talvez ela permaneça ali como um monumento mostrando a transmutação que aconteceu. Só que logo ao lado você constrói, algo nasce, você germinou, aquilo brotou e teve tempo suficiente para crescer. E para você ver qual que foi a glória disso. Então, aquela dor, aquela fissura, aquele trauma, aquele padrão vai estar ali em forma de pedra. Então, a pedra é o símbolo do que já tem muito tempo, né, consolidado. Enquanto uma árvore nasce a partir da experiência que você teve. Então, essa situação acaba ficando aparentemente um pouco mais equilibrada. Enquanto a sua árvore vai criando raízes, talvez você não tenha visto ainda o tamanho dessa árvore em relação a essa pedra, a essa recordação do que havia acontecido. Ou seja, o trauma já está aqui de outra maneira, reconfigurado para uma existência mais tranquila, melhor, mais gostosa, enquanto a dificuldade ficou apenas como uma memória. E honrosa, tá? Pedras significam algo muito bonito. Então é isso, gêmeos. Eu definitivamente espero ter sido auxílio na sua vida, que tenha feito sentido. Se você gostou do jeito que eu leio as cartas, gratidão. Conto com a sua retribuição como forma de like, um comentário, se inscreva por aqui. E se você quiser uma leitura na sua energia, é só você conversar comigo. Um beijo no seu coração. Desejo o melhor para você hoje e sempre. Tchau, tchau!